Livro-texto, Um Curso em Milagres, livro-texto, capítulo 15, Instante Santo. Os dois usos do tempo. Podes imaginar que o que significa não ter cuidados, preocupações, ansiedades, mas apenas ser perfeitamente calmo e sereno o tempo todo? No entanto, é para isso que serve o tempo, para aprender só isso e nenhuma outra coisa. O professor de Deus não pode ficar satisfeito com o seu ensinamento até que esse ensinamento constitua todo o seu aprendizado. Ele não terá cumprido a sua função de ensino enquanto não fores um aprendiz tão consistente que aprenda só com ele. Quando isso tiver acontecido, não mais terás necessidade de um professor ou de tempo para aprenderes. Uma fonte de possível desencorajamento da qual poderás sofrer é a tua crença em que isso leva tempo e que os resultados do ensino do Espírito Santo estão em um futuro distante. Isso não é assim, pois o Espírito Santo usa o tempo à sua própria maneira e não é limitado por ele. O tempo é seu amigo no ensino. O tempo não o desgasta, assim como desgasta a ti. E todo o desgaste que o tempo parece trazer consigo não se deve a outra coisa senão a tua identificação com o ego que usa o tempo para dar suporte à próxima crença na destruição. O ego, como Espírito Santo, usa o tempo para convencer-te da inevitabilidade da meta e do fim do ensinamento. Para o ego, a meta é a morte, que é o seu fim. Mas para o Espírito Santo, a meta é a vida, que não tem fim. O ego é um aliado do tempo, mas não um amigo, pois ele é tão desconfiado da morte quanto da vida, e o que quer para ti ele não pode tolerar. O ego quer que tu morras, mas não ele mesmo. O resultado da sua estranha religião tem que ser, portanto, a convicção de que ele pode perseguir-te além do túmulo. E como ele não quer que aches paz nem mesmo na morte, te oferece a imortalidade no inferno. Ele te fala do céu, mas te assegura que o céu não é para ti. Como podem os culpados esperar o céu? A crença no inferno é inescapável para aqueles que se identificam com o ego. Seus pesadelos e seus medos estão todos associados com ele. O ego ensina que o inferno está no futuro, pois é para isso que todo o seu ensino é dirigido. O inferno é a sua meta, pois embora o ego ambicione a morte e a dissolução como um fim, não acreditas nelas. A meta da morte que obsessivamente procura para ti deixa-o insatisfeito. Ninguém que siga o ensinamento do ego pode deixar de ter medo da morte. No entanto, se pensássemos na morte simplesmente como um fim para a dor, seria ela temida? Nós já vimos antes que estranho paradoxo no sistema de pensamento do ego, mas nunca tão claramente quanto aqui, pois o ego precisa aparentar afastar o medo de ti para manter tua fidelidade. Ao mesmo tempo, ele precisa engendrar medo de forma a se manter, pois uma vez o ego tenta, e com sucesso demasiado, fazer as duas coisas usando a dissociação para manter unidos os seus objetivos contraditórios de tal forma que pareçam conciliados. Assim, o ego ensina a morte é o fim no que diz respeito à esperança do céu. Entretanto, porque tu e o ego não podem deixar ser separados e porque ele não pode conceber a própria morte, ainda irá perseguir-te porque a culpa é eterna. Tal a versão do ego acerca da imortalidade. E é isso que a versão que ele dá ao tempo apoia. O ego ensina que o céu está aqui e agora porque o futuro é o inferno. Inclusive quando ataca de forma tão selvagem a ponto de tentar tirar a vida daquele que acredita que a sua voz é única, que existe, o ego ainda fala do inferno, até mesmo a ele, pois lhe diz que o inferno está aqui também e o solicita a escapar do inferno para o esquecimento. O único tempo que o ego permite a alguém olhar com equanimidade é o passado. E mesmo lá, o seu único valor está em já não existir mais. Como é desolador e desesperador o uso que o ego faz do tempo, e como aterroriza, pois sob a sua insistência fanática para que o passado e o futuro sejam a mesma coisa, jaz escondida de uma ameaça muito mais insidiosa à paz. O ego não faz propaganda da sua ameaça final, pois quer que seus adoradores ainda acreditem que ele pode oferecer-lhes uma saída. Mas a crença na culpa necessariamente leva à crença no inferno e sempre o faz. A única maneira na qual o ego permite que o medo do inferno seja vivenciado é trazendo o inferno para cá, mas sempre como um antegosto do futuro, pois ninguém que se considere merecedor do inferno pode acreditar que a punição terminará em paz. O Espírito Santo ensina assim: não há nenhum inferno. O inferno é apenas o que o ego fez do presente.
A crença no inferno é o que te impede de compreender o presente, porque tens medo dele. O Espírito Santo conduz com tanta firmeza ao céu quanto o ego leva ao inferno, pois o Espírito Santo, que só conhece o presente, usa-o para desfazer o medo através do qual o ego quer fazer com que o presente seja inútil. Não há como escapar do medo no uso que o ego faz do tempo, pois o tempo, de acordo com o seu ensinamento, não é para além do instrumento de ensino para compor a culpa até que ela abranja tudo, exigindo vingança para sempre. O Espírito Santo quer desfazer tudo isso agora. O medo não é do presente, mas somente do passado e do futuro, que não existem. Não há medo no presente quando cada instante salta, claro e separado do passado, sem que a sua sombra alcance o futuro. Cada instante é um nascimento limpo, sem mancha, no qual o Filho de Deus emerge do passado para o presente, e o presente se estende para sempre. É tão bonito, tão limpo e tão livre da culpa que nada existe nele além da felicidade. Nenhuma escuridão é lembrada e a imortalidade e a alegria são agora. Essa lição não toma tempo, pois o que é o tempo sem um passado e sem futuro? Levou o tempo para conduzir-te equivocadamente da forma tão completa. Nascer o que tu és não leva absolutamente tempo algum. Começa a praticar o uso que o Espírito Santo faz do tempo como um recurso de ensino para chegares à felicidade e à paz. Toma esse mesmo instante agora e pensa nele como sendo tudo o que há do tempo. Aqui nada do passado pode atingir, é aqui que és completamente absolvido, completamente livre, totalmente sem condenação. Nesse instante santo, dentro do qual a santidade renasceu, avançarás no tempo sem medo e sem ter a sensação de mudança com o tempo. O tempo é inconcebível sem mudança, no entanto a santidade não muda. Aprende com esse instante mais do que simplesmente que o inferno não existe. Nesse instante redentor está o céu. E o céu não vai mudar, pois o nascimento do presente santo salva da mudança. Tudo o que muda é uma ilusão, ensinada por aqueles que não podem ver a si mesmos sem culpa. Não há nenhuma mudança no céu, porque não há mudança em Deus. No instante santo no qual te vês brilhante de liberdade, lembra-te-ás de Deus, pois lembrar-se dele é lembrar-se da liberdade. Se és tentado a sentir-te desinspirado, pensando que tomaria muito tempo mudar por completo a tua mente, pergunta a ti mesmo, quanto tempo demora um instante? Não seria possível entregar ao Espírito Santo um tempo tão curto para a tua salvação? Ele não pede mais do que isso, pois não necessita mais do que isso. Leva muito mais tempo para ensinar-te estares disposto a dar isso a ele do que para ele usar esse instante diminuto para oferecer-te todo o céu. Em troca desse instante, ele está pronto para dar-te a lembrança da eternidade. Nunca darás esse instante santo ao Espírito Santo em favor da tua liberação, enquanto não estiveres disposto a dá-lo aos teus irmãos em favor da sua liberação. Pois o instante da santidade é compartilhado e não pode ser apenas teu. Lembra-te então, quando te sentires tentado a atacar o irmão, de que o instante de liberação é o teu. Milagres são os instantes de liberação que ofereces e irá receber. Eles atestam a tua disponibilidade para seres liberado e de ofereceres ao tempo o Espírito Santo para que ele o use. Quanto tempo demora um instante? É tão curto para o teu irmão quanto é para ti. Pratica a dádiva desse instante abençoado de liberdade para com todos aqueles que estão escravizados pelo tempo e faze assim com que o tempo venha a ser um amigo para eles. O Espírito Santo te dá um instante abençoado dos teus irmãos através da tua dádiva, assim como o dás. Ele oferece a ti. Não te recuses a dar o que irias receber dele, pois te unes a ele nessa doação. Na clareza cristalina da liberação que dás, escapas instantaneamente da culpa. Tens que ser santo e te oferece a santidade. Quanto tempo demora um instante? O tempo que leva para restabelecer a sanidade perfeita, a paz perfeita e o amor perfeito para todas as pessoas, para Deus e para ti mesmo. O tempo que leva para lembrar a imortalidade e as tuas criações imortais que o compartilham contigo. O tempo que leva para tocar o inferno pelo céu. Tempo bastante para transcender tudo que o ego fez e transcender ao teu Pai. O tempo é teu amigo se deixares que o Espírito Santo o use. Ele precisa de muito pouco tempo para restaurar em ti todo o poder de Deus. Ele, que transcende o tempo para ti, compreende para que serve o tempo. A santidade não está no tempo, mas na eternidade. Nunca houve instante que o Filho de Deus pudesse perder a sua pureza. Seu estado imutável está além do tempo, pois a sua pureza permanece para sempre além de qualquer ataque e sem variação. O tempo está parado em sua santidade e não muda, e assim o tempo já não existe em absoluto.
pois tomado no instante único da santidade eterna da criação de Deus, ele é transformado em eternidade. Dá um instante eterno para que a eternidade possa ser lembrada para ti naquele brilhante de perfeita liberação. Oferece o milagre do instante santo através do Espírito Santo e deixa que ele o dê a ti. Fim da leitura de hoje. Livro de Exercícios, lição 122. O perdão oferece tudo o que eu quero. O que poderias querer que o perdão não possa dar? Queres paz? O perdão não oferece. Queres felicidade? Uma mente serena, certeza apenas do teu propósito, um senso de valor e beleza que transcende o mundo? Queres atenção, segurança e o calor da proteção garantida para sempre? Queres uma quietude que não possa ser perturbada, uma gentileza que jamais possa ser ferida, um consolo profundo e duradouro de um descanso tão perfeito que jamais possa ser transtornado? O perdão te oferece tudo isso e mais. Ele brilha nos teus olhos quando acordas e te dá alegria para saudar o dia. Confronta a tua fronte enquanto dormes e repousa sobre as tuas pálpebras para que não tenha sonhos de medo e mal, malícia e ataque. E quando acordas de novo, ele te oferece outro dia de felicidade e paz. O perdão te oferece tudo isso e mais. O perdão permite que seja erguido o véu que esconde a face de Cristo, daqueles que olham para o mundo com olhos sem perdão. Permite que reconheças o Filho de Deus e limpes da tua memória de todos os pensamentos mortos para que a lembrança do teu Pai possa surgir no limiar da tua mente. O que poderias querer que o perdão não possa dar? Que outras dádivas, além dessas, são dignas de serem buscadas? Que valor imaginário, que efeito trivial, que promessa fugaz que nunca será cumprida pode conter mais esperança do que aquilo que o perdão traz? Por que buscarias uma outra resposta além da resposta que responde a tudo? Eis aqui a resposta perfeita dada a perguntas imperfeitas, a pedidos sem significado, a pouca disponibilidade para ouvir, a menos da metade do zelo que poderias dar em uma confiança parcial. Eis aqui a resposta. Não a busques mais, não acharás nenhuma outra em vez dela. O plano de Deus para a tua salvação não pode mudar nem pode falhar. Ser grato por ele permanecer exatamente como Deus o planejou. Imutável, ele está diante de ti como uma porta aberta. Ele te chama de além do umbral com boas-vindas calorosas, pedindo-te que entres e sinta-te em casa, onde é o teu lugar. Eis aqui a resposta. Preferirias ficar do lado de fora quando o céu inteiro espera por ti do lado de dentro? Perdoa e se vê perdoado. Como dás, assim receberás. Não há outro plano senão esse para a salvação do Filho de Deus. Regozijemo-nos hoje por ser assim, pois aqui temos uma resposta clara e simples, além do engano na sua simplicidade. Todas as complexidades que o mundo teceu com frágeis teias de aranha desaparecem diante do poder e da majestade dessa declaração extremamente simples da verdade. Eis aqui a resposta. Não vires as costas para novamente vagar sem rumo. Aceita a salvação agora. É a dádiva de Deus e não do mundo. O mundo não pode oferecer nenhuma dádiva de qualquer valor à mente que tenha recebido como seu o que Deus lhe deu. É vontade de Deus que a salvação seja recebida hoje e que os labirintos dos teus sonhos não mais escondam de ti que nada são. Abre os teus olhos hoje e olha para um mundo feliz de segurança e paz. O perdão é o meio pelo qual ele vem tomar o lugar do inferno. Na quietude ele surge para saudar os teus olhos abertos e encher o teu coração de profunda tranquilidade à medida que verdades antigas eternamente recém-nascidas surgem à tua consciência. O que vais lembrar nesse momento nunca poderá ser descrito, no entanto, o teu perdão te oferece isso. Lembrando-nos das dádivas do perdão, empreendemos a nossa prática de hoje com esperança e fé, e que esse será o dia em que a salvação será nossa. Nós a buscaremos hoje com ardor e alegria, cientes de que seguramos a chave em nossas mãos, aceitando a resposta do céu ao inferno que fizemos, mas no qual
Não mais queremos permanecer. De manhã e à noite oferecemos com alegria um quarto de hora à busca no qual o fim do inferno está garantido. Começa com esperança, pois alcançamos o ponto de mutação em que a estrada vem a ser muito mais fácil. E agora o caminho que ainda temos que percorrer é curto. De fato, estamos bem próximos do final estabelecido para o sonho. Mergulha na felicidade ao começar esse período de prática, pois oferecem as infalíveis recompensas de perguntas respondidas e do que resulta a tua aceitação da resposta. Hoje te será dado sentir a paz que o perdão oferece e a alegria que o levantar do véu descortina para ti. Diante da luz que receberás hoje, o mundo se desvanecerá até desaparecer. Verás surgir um outro mundo e não terás palavras para retratá-lo. Caminhamos agora diretamente para a luz e recebemos as dádivas que nos foram reservadas desde o início dos tempos, à espera do dia de hoje. O perdão oferece tudo o que queres hoje, todas as coisas que queres te são dadas. Não deixes que as tuas dádivas sumam da tua vista e durante o dia. Quando voltares a encontrar um mundo de mudanças passageiras e aparências desoladoras, conserva as tuas dádivas na tua consciência com clareza ao ver a imutável no coração da mudança. A luz da verdade por trás das aparências. Não sejas tentado a deixar que as tuas dádivas passem despercebidas e caiam no esquecimento, mas mantém-nas com firmeza em tua mente através das tuas tentativas de pensar nelas pelo menos por 1 minuto a cada quarto de hora que passa. Lembra-te do quanto estas dádivas são preciosas com este lembrete de que tem o poder de mantê-las na tua consciência ao longo do dia. O perdão oferece tudo o que eu quero. Hoje aceitei isso como verdadeiro. Hoje recebi as dádivas de Deus. Fim da leitura do exercício de hoje.